texto que está lá no livro do Êxodo, capítulo 5, versículo 1 e versículo 2, que diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Não sei você, o que você pensa ao ler esse texto, mas aqui eu vejo o começo, o início daquilo que Deus tinha como o propósito. Por que Moisés e Arão, o que Moisés e Arão foram fazer diante de Faraó? O que eles foram fazer? Eles foram cumprir com o propósito de Deus. Porque quem mandou Moisés e Arão falar com Faraó foi Deus. E Deus falou para Moisés que este seria o propósito dele para com seu povo. E que Faraó deveria aceitar isso, porque era um propósito de Deus. E Moisés e Arão foram diante de Faraó para cumprir com o propósito de Deus. Eles foram enviados por Deus. Foi Deus que determinou isto. E nós vemos aqui no texto que Deus falou assim Moisés falou para Faraó: deixe meu povo ir. Ou seja, Deus falando através de Moisés: deixe meu povo ir. Eu tenho um propósito para este povo. Eu tenho um propósito. Sabe, meus irmãos, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto: ninguém pode impedir o propósito de Deus. Jonathan Edwards disse o seguinte em seu sermão Pecadores na Mão de um Deus Irado. Ele disse o seguinte: diante de Deus, todos os reis da terra são como gafanhotos. Não são coisa alguma. Olha só, todos os reis da terra são como gafanhotos. Não são coisa alguma, menos do que nada. Tanto o amor quanto o ódio deles são desprezíveis. A ira do grande rei dos reis é muito mais terrível do que a deles. A sua majestade é maior. E é verdade. O que estava acontecendo aqui? Faraó, ele era o rei do Egito. Ele era a autoridade máxima naquela época. O Egito era uma grande potência. Era uma grande potência. Porém, existia e existe, até hoje existe, e existia naquele momento uma autoridade que era acima dele. E essa autoridade é Deus, e Deus tinha propósitos. A autoridade de Deus está acima de todas as outras autoridades que existem no mundo. Em Colossenses 1,16 diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Sabe, meus irmãos, ninguém pode com Deus. Ninguém vence a Deus.
Quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir que este propósito venha se cumprir. Não tem. O propósito de Deus está acima de qualquer coisa. Quando Moisés chegou diante de Faraó, meus irmãos, ele estava levando, a mensagem que ele levou para Faraó, era a vontade de Deus, era o propósito de Deus. Era Deus falando, eu quero assim. Fale para ele deixar o meu povo sair. Moisés vai lá e dá o recado para ele, fala, eu estou mandando. Sabe, meus irmãos, deixa eu falar algumas coisas importantes sobre o propósito de Deus. Moisés, ele foi diante de Faraó, porque ele conhecia o propósito de Deus. Deus falou para ele, chamou, você conhece a história, chamou ali na sarça ali ardente, e daí chamou numa conversa mais próxima, mas falou, Moisés, vem cá, eu quero falar com você, eu tenho um propósito para o meu povo, eu desci do céu e eu venho aqui para trazer libertação para o meu povo, e você vai levar esta mensagem de libertação, você vai ser o homem que estará na frente disto. Sabe, Deus fez com que Moisés conhecesse o propósito dele. O primeiro desafio que eu e você temos é conhecer o propósito de Deus. O propósito de Deus como igreja e o propósito de Deus individualmente. Como cristão, meu irmão, você deve orar e falar assim, Senhor, qual que é o teu propósito para a minha vida? Qual que é a tua vontade para a minha vida? O que o Senhor tem para mim, Senhor? Além do meu dia a dia, além da minha correria, do meu trabalho, além do propósito que é cuidar da família, se você está ali vivendo com família, do propósito de marido, do propósito de esposa, do propósito de filho, de filha, de propósito de membro da igreja, né? Isso já está bem claro para nós, mas existe algo mais. Tem algo mais de Deus preparado para mim e para você. Nós precisamos conhecer o propósito individual de Deus para as nossas vidas. Eu falei isso há um tempo atrás, e eu quero que você guarde isso no teu coração. A revelação, ela vem antes da ação. Moisés recebeu a revelação de Deus, depois ele agiu. Havia o propósito de Deus para o povo, mas também houve o propósito de Deus para Moisés. Individualmente, Deus revelou este propósito, e depois do propósito veio a ação. A ação não vem antes da revelação. Conhecer o propósito de Deus é muito importante. Sabe, quando nós conhecemos o propósito de Deus, nós não aceitamos qualquer oferta. Nós não aceitamos. Quando nós temos a revelação de Deus, nós andamos de acordo com essa revelação. Quando Deus revela o seu propósito para as nossas vidas, nós andamos de acordo com a revelação deste propósito. Porque daí Deus te banca. Sabe, Moisés foi diante de Faraó. Gente, Faraó podia ter trucidado Moisés. Ele era carrasco, ele era considerado um Deus, ele se achava acima de tudo. Mas sabe por que não aconteceu? Porque Deus bancou Moisés. Quando nós estamos no propósito de Deus, sabe quem é que nos banca? É Deus. Sabe quem é que nos garante? É o Senhor. Nós temos que estar apegados a Ele, porque Ele vai nos sustentar. Então, o primeiro desafio é conhecer o propósito de Deus. O segundo desafio é obedecer aos propósitos de Deus. Moisés, ele foi obedecer aos propósitos de Deus. Ele estava em obediência a Deus. E obedecer é uma tarefa árdua. É uma tarefa árdua. Por quê? Porque iremos enfrentar resistências
iremos enfrentar resistências. Aqui você vê no texto que Faraó falou assim: não conheço esse Deus e não vou deixar sair. E você conhece bem a história do Êxodo, teve as 10 pragas, e Faraó resistindo, até ele não aguentar mais, né? Mas obedecer a Deus é uma tarefa árdua. Por quê? Porque nós vamos enfrentar resistências. Resistências humanas e resistências espirituais. Moisés, ele obedeceu. Não foi fácil, foi uma tarefa muito difícil, foi uma tarefa árdua. E ele teve uma qualidade, que foi a persistência. A persistência. Ele recebeu, teve o conhecimento do propósito de Deus, obedeceu a Deus e foi persistente. E por último, Moisés. O que significava exatamente Moisés estar diante de Faraó? Sabe o que isso significa? Moisés estava no centro da vontade de Deus. Deus não queria que Moisés continuasse apacentando as ovelhas do seu sogro. O que Deus queria para a vida de Moisés é exatamente isto: que ele estivesse diante de Faraó. Naquele exato momento, ele estava no centro da vontade de Deus. Estar no centro da vontade do Senhor é seguir a sua voz, é conhecer a sua voz, é conhecer a sua palavra, é obedecer a sua palavra, é abrir mão da nossa vontade. Abrir mão da nossa vontade. E nós temos dificuldades disto. Nós temos. Sabe, meus irmãos, sabe quem pode impedir o propósito de Deus se cumprir na tua vida? Sabe quem pode impedir o propósito de Deus se cumprir na minha vida? Eu mesmo. Eu mesmo. Eu mesmo, você mesmo pode impedir. Ninguém mais. Quando você aceita, ninguém mais. Deus tinha um propósito para Moisés. Faraó tentou impedir, mas não conseguiu. Moisés falou assim: eu abro mão da minha vida, das minhas vontades, para entrar no centro da tua vontade, Senhor, e cumprir com aquilo que o Senhor pediu. E Deus foi com Moisés. Que eu e você possamos viver o propósito de Deus. Sabe, meus irmãos, quando vivemos o propósito de Deus, nós chamamos para as nossas vidas, preste atenção no que eu vou falar. Nós chamamos para as nossas vidas o sobrenatural de Deus. Nós chamamos para a nossa vida o milagre do Senhor. Nós chamamos para a nossa vida, sabe, o poder do Senhor. A graça dele vem. Coisas extraordinárias de Deus começam a acontecer na nossa vida. Nós recebemos direção, nós recebemos orientação do Senhor. Que a gente possa viver os propósitos de Deus, no nome de Jesus.